Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias. Carta de apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8. Versículo de número 28. Carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo de número 28. Todos que acharam podem dizer amém? Amém. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria fazer novamente uma leitura desse texto, mas numa versão diferente, versão esta que eu tomarei por base desta mensagem nessa noite. Nova versão internacional, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou ler novamente. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse é um tema bastante espinhoso, né? É um texto bastante polêmico e complicado para aqueles que querem polemizar, né? Mas para aqueles que se confortam, são consolados pelas Escrituras, esse texto ele é um tanto reconfortante para as nossas vidas. No meio da pandemia, eu estava num culto doméstico com os familiares e o Senhor me trouxe à memória esse texto e me fez refletir sobre algumas características implícitas nesse texto que são vida para nós. É bem verdade que a Bíblia está cheio de explicações, de argumentações, de histórias que tentam trazer ao nosso conhecimento a realidade ou a resposta a um questionamento muito básico que é feito pelos fiéis desde que o mundo é mundo. Por que sofre o justo? Esse é um questionamento que é feito desde os primórdios, desde a existência do mundo. E por isso eu quero intitular essa breve reflexão com o seguinte texto: Deus transforma o mal em bem. Eu vou repetir e depois eu queria que os irmãos repetissem após mim. Eu vou dizer: Deus transforma o mal em bem. Os irmãos podem repetir, eu vou contar 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus, aleluia. Com isso os irmãos já começam a entender a tônica dessa mensagem. E eu já quero deixar claro para os irmãos, sem rodeios, sem demoras, que nosso Deus ainda é o Deus que revoga decreto. O nosso Deus ainda é o mesmo Deus que revoga diagnóstico dos médicos. O nosso Deus ainda é o mesmo Deus que muda a história do homem. Esse é o nosso Deus. Nós poderíamos tomar muitos exemplos na Bíblia, de pessoas que tinham tudo para dar errado, de pessoas que tinham tudo para viver a destruição e a desgraça, mas apenas um detalhe fez toda a diferença.
Para alguns é apenas um detalhe, para mim ele é tudo. Apenas um detalhe fez a diferença na vida dessas pessoas. Deus mudou o mal em bem. Muitas pessoas, muitos personagens bíblicos, muitos considerados heróis da Bíblia, eles passaram por situações, e situações estas, que vieram para o mal, não vieram para o bem. Situações estas que vieram para destruí-los, não vieram para edificá-los. Mas Deus transformou o mal em bem. Poderíamos passar a noite inteira aqui citando exemplos. Os irmãos poderiam citar e levantar exemplos, e nós seríamos fortalecidos. Mas eu vou citar apenas dois, ou não três exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo de José. Quando nós lemos a história de José, nós sabemos muito bem que houve um plano. Esse plano foi arquitetado contra a vida de José. A intenção inicial dos seus irmãos era matar José. Não era poupar a vida de José. Mas pela providência de Deus, um dos irmãos atenuou a questão. Atenuou o plano arquitetado contra José e disse: vamos vendê-lo como um escravo. Sabemos muito bem a história de José, conhecemos muito bem a trajetória de José, mas nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 45, versículo 5, diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. José falando com os seus irmãos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José deixa bem claro para os seus irmãos: vocês arquitetaram um plano na mente de vocês, mas lá no céu Deus já tinha planejado há muito tempo. Vocês planejaram a minha morte, depois vocês me planejaram a minha destruição, mas Deus pegou esse plano, transformou esse plano em honra, transformou esse plano em vida, transformou esse plano em exaltação, porque não importa aquilo que o homem tem planejado ao teu respeito, o que importa é aquilo que Deus já planejou ao teu respeito. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, Deus tem planejado coisas grandiosas ao teu respeito. Deus tem planejado vida, Deus tem planejado paz, Deus tem planejado abundância na tua casa e na tua família. Por isso não importa aquilo que o homem planejou contra ti, porque os planos dos homens serão frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados. Nós poderíamos citar aqui a discussão do porquê que sofre o justo através do livro de Jó. Jó é um dos livros mais significativos deste tema. O tema do livro de Jó é exatamente este: por que sofre o justo? E nós vamos ver nas páginas do livro de Jó, quando Deus responde, ele não responde essa pergunta. Mas, ao contrário, ele atenua a situação de Jó com a manifestação do teu poder, com a manifestação da sua graça. E quando Deus se manifesta a Jó, esse questionamento já não é mais relevante. Quando Jó ouve a palavra de Deus, quando Jó ouve a voz de Deus, esse questionamento já cai por terra, e ele mesmo vai dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, aquilo que Deus está pensando ao seu respeito não sofreu e nem vai sofrer sombra de variação. Toda palavra dita pela boca de Deus vai se cumprir na tua vida e na tua história, no nome santo de Jesus Cristo. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus. O outro livro
que vai de encontro a esse mesmo questionamento é o livro do profeta Abacuque. A tônica do livro do profeta Abacuque é porque esta nação, que é mais perversa, mais impiedosa, vai exercer juízo sobre a nação de Deus. Essa é a tônica do livro do profeta Abacuque. Mais uma vez, Deus não responde a este questionamento ao profeta Abacuque, mas quando Deus abre a sua boca para falar, o profeta vai dizer: ouvi as tuas palavras e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. E no final ele vai entoar um cântico, e esse cântico todos conhecem, porque ainda que a figueira não floresça. Note que o profeta, ele está narrando, não é algo somente poético. Nós sabemos que é um cântico que está sendo escrito, mas não é somente poético o texto que está sendo escrito, porque quando Nabucodonosor cerca Jerusalém, a figueira parou de florescer. Nos currais já não haviam mais gado. Produto da oliveira já não existia mais, mas ele mesmo sabendo que tudo aquilo que ele estava cantando iria acontecer, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele vai prosseguir dizendo: Jeová, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o inimigo vai vir, vai causar destruição, mas assim como a corça foge do seu adversário e encontra abrigo nas rochas mais elevadas, assim eu também vou fugir, eu vou alcançar livramento da parte de Deus, eu vou conquistar a liberdade tão bondosa proporcionada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque como a corça, ela foge do seu adversário, nós fugiremos e encontraremos refúgio na rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo de que os irmãos conhecem muito bem, o exemplo dos 3 amigos de Daniel. E esta passagem é uma passagem muito interessante. Eu não me canso de ler, de refletir e de aprender novamente nessa passagem. Daniel capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Entenda que Misael, Azarias e Ananias estão diante do homem mais poderoso da terra. Esses 3 amigos de Daniel estão diante do homem que, aos olhos dos outros homens, tira a vida ou dá a vida a quem quiser, poupa a vida, né? Melhor dizendo. Esses amigos de Daniel estão cientes que estão diante do homem, que quando determina algo, ninguém da terra pode revogar. Ninguém da terra pode revogar. Só que nos versículos 17 e 18, eles vão dizer: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E no versículo 18 eu enfatizo: e se não, Deus pode, Deus tem poder, mas e se não? Note que a afirmativa desses homens demonstra a fidelidade deles a Deus, independente daquilo que Deus poderia oferecer. Eles estão dizendo: meu Deus pode livrar, mas
mesmo se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu quero resumir as palavras desses homens. Eu prefiro amar o meu Deus, temer ao meu Deus, ou melhor dizendo, o meu amor a Deus é tão grande que é maior do que o meu medo pela fornalha. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Eu não estou falando de homens que não tinham medo de nada. Eu estou falando de homens que pensavam, tinham pavor da fornalha, mas eles tinham mais pavor ainda do que de viver uma vida sem a presença de Deus, de viver uma vida sem a companhia do amado Mestre, de viver uma vida sem caminhar com aquele que tudo criou. Fica sabendo, ó rei, que mesmo se ele não livrar, nós não nos curvaremos diante desta estátua. O resultado os irmãos conhecem muito bem. Eles entram na fornalha de fogo, e aqui eu quero fazer uma aplicação do texto base que nós lemos nessa noite. Nós lemos que Deus age em tudo, ou em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Note o tamanho da graça e do poder de Deus manifestado na vida desses homens. Esses homens poderiam ter entrado na fornalha e ter sofrido alguma coisa, mas eu acho o poder de Deus tão extraordinário, mas tão maravilhoso, mas tão sobrenatural, que nem sequer um fio de cabelo da sua cabeça foi consumido pelo fogo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor entra conosco no sofrimento e na tribulação, o efeito desse sofrimento é anulado pelo poder de Deus e pela graça de Deus revelada a cada um de nós. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Ele poderia ter permitido que aqueles homens sofressem, mas ele mesmo determinou, não vai tocar num fio de cabelo, porque se tem sofrimento, se Deus permite o sofrimento, a graça superabunda o sofrimento. Se tem tormenta, a graça de Deus superabunda a tormenta. Tem gente que pensa, antes de entrar na adversidade, eu jamais terei capacidade de passar por isso, mas quando entra, fala assim, meu Deus, eu não sabia que o poder de Deus, que a graça de Deus iria me sustentar no meio dessa adversidade. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus. Por isso eu quero declarar na sua vida, meu irmão, Deus pode não te livrar da adversidade, Deus pode não te livrar da aflição, mas eu quero te dizer que no tamanho da adversidade e no tamanho da aflição, a graça de Deus vai sobejar, a graça de Deus vai transbordar, a graça de Deus vai te fazer suportar todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé. Ele está querendo dizer que o viver dele deixou de ser um viver que agrada tão somente às suas próprias vontades. Uma vez que Jesus o alcançou, que Cristo o salvou e o libertou, ele está dizendo, eu não tenho mais poder sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida agora é Deus. Significa que quem conduz a minha vida agora é Deus. Que quem me permite passar por vezes pelo vale da sombra da morte é Deus. Que quem me permite passar por aflições, como ele mesmo vai narrar em diversos momentos, é Deus. Agora eu vivo na fé pelo Filho de Deus.
A vida que eu vivo na carne, os homens veem este corpo, mas Deus vê tudo aquilo que Ele gera dentro deste corpo. Por isso Ele mesmo vai dizer: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que Ele está querendo dizer é: o que tem dentro de você, o mundo não tem ideia, mas quando se manifestar, o vaso de barro já não vai ter mais a sua notoriedade. O que vai ter a notoriedade é o tesouro que vai se manifestar dentro do vaso de barro. E por causa disso, ele vai narrar na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. As coisas que me aconteceram, prossigamos no texto, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O que ele está querendo dizer é que a prisão, para ele, para muitos poderia ser a morte, para muitos poderia ser a derrota, mas a prisão para Paulo foi para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Quando eu começo a entender por que o apóstolo Paulo vai dizer que Deus age em todas as coisas, eu começo a ver isto na vida dele. Ele está dizendo: as minhas prisões não foram para me calar a minha voz, as minhas prisões não foram para fazer cessar o meu ânimo e a minha alegria. As minhas prisões foi para que o Evangelho de Cristo fosse proclamado mais e mais. Eles acharam que me prendendo iriam me calar, mas a minha voz não depende das ferragens das prisões. A minha voz é a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Quando pregada, ela arrebenta com as cadeias e com as prisões, ela alcança o mais oprimido, mais vil dos pecadores e traz libertação. Só que nós precisamos voltar um pouco em 2 aos Coríntios, para nós entendermos um pouco isso. Por que o apóstolo Paulo falou isso? 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Eu vou ler de novo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Ele está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que é o Pai de misericórdia, o Deus que é o Deus de toda consolação, que permite a tribulação, permite sim, mas com a tribulação vem a porção de consolação. Eu quero dizer no nome de Jesus que esta tribulação, que esta angústia, que as oposições que você tem enfrentado irão manifestar na sua vida uma porção da consolação do Espírito Santo de Deus. E o que é a consolação do Espírito Santo de Deus? É o remédio, em resumo, é o remédio que sara todas as suas feridas, é o poder que te ajuda a caminhar,
é a graça que te permite continuar a jornada, é a esperança que te faz crer que o amanhã será melhor do que hoje, o que é a consolação derramada em meio à tribulação, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, superabundando toda adversidade, toda tormenta e toda tribulação. Falei algumas vezes aqui, eu sempre gosto de repetir. Se você pegar alguns livros históricos que narram, que testemunham a vida de alguns crentes, que não sabemos o nome, não sabemos de onde vieram, não sabemos a sua genealogia, mas crentes estes que foram dominados pelo Império Romano e adentraram a arena para serem tragados pelos leões. Alguns eram jogados num touro de bronze e o touro era aquecido com carvão embaixo. E acredite se quiserem, passava-se horas, quando abria a tampa para tirar os ossos, a pessoa saía ilesa. Por vezes, quando os leões eram soltos para atacarem esses cristãos, por vezes, esses leões se deitavam e dormiam. Mas o mais impressionante para mim não é isso. O mais impressionante é que esses crentes, que ninguém sabe o nome, que ninguém sabe o endereço, quando entravam na arena, eram objeto de espanto para a multidão. Por quê? Porque a multidão esperava uma pessoa desesperada. Porque a multidão esperava uma pessoa aflita e angustiada. Mas entrava um crente louvando e bendizendo o nome do Senhor, o seu semblante era o semblante de paz. Se você for pegar o livro, alguns livros, Catacumbas de Roma, Mártires de um Coliseu, você vai ver algumas narrativas, inclusive, que algumas pessoas da multidão, quando via o semblante do crente entrando na arena, pulava de cima da arquibancada e dobrava os seus joelhos junto com aquele cristão, reconhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas espera aí, o leão estava ali, o leão ia atacar, mas espera aí, eles tinham a esperança que Cristo poderia livrá-los da morte, mas mesmo se não livrasse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer no nome de Jesus, Deus está no controle da sua vida, e eu quero que você carregue isso no seu coração, não pela semana, mas para o resto da sua vida. Se por um acaso, e com certeza nós esquecemos boa parte daquilo que nós ouvimos, mas se por um acaso os irmãos se esquecerem de todas as palavras ditas aqui nessa noite, guarde isso no seu coração. Deus está no controle total da sua vida. Nada acontece na sua vida e na sua trajetória sem a permissão de Deus. Deus tem um controle até da sua dor. Ele sabe a intensidade. E quando você não... Meu Deus... E quando você não suportar mais, Deus vai fazer cessar a angústia. Deus vai dizer: aquieta-te, mar, cala-te, tempestade, faz-se bonança. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus para todos sempre. Nessa noite Deus está passando em revista a tua história, Deus está passando em revista ao teu sofrimento, e Ele está dizendo: eu sei o limite da tua dor, eu vou fazer cessar quando você não suportar mais. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus.
Você não vai sair daqui nesta noite, eu digo na autoridade do nome de Jesus. Você não vai sair daqui nesta noite pensando em desistir. Você não vai sair daqui nessa noite pensando que é o fim. Você vai sair daqui nessa noite dizendo: ainda que a dor esteja apertando a minha alma, o Espírito de Deus, Ele virá como rios de água viva e vai aliviar toda a minha dor e vai me fazer passar por toda a tempestade. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus. Tudo na vida do crente, o bem e o mal, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até o sofrimento, sabe aquela pessoa que você acha que ela te ignora? Aquela pessoa que você acha que quando você passa na rua, ela vira o rosto para o outro lado. Ela está olhando para um crente que no meio da adversidade está glorificando ao Deus que tudo pode. Ela tá observando que tem um crente que parece que não desiste nunca. Ela está olhando para um crente que ela já pensou que ia desistir há muito tempo, mas ela está espantada. Eu quero dizer algo para os irmãos nessa noite: a vida do cristão é objeto de espanto para aquele que não crê. Sabe por quê? Porque enquanto muitos já teriam desistido, o crente está de joelho clamando pela vitória. Enquanto muitos já tinham aberto mão, o crente está engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor, declarando que o Senhor pode todas as coisas, ainda que Ele não faça. A tua vida está sendo como uma carta aberta, e por mais que uma palavra não seja dita pelos seus lábios, o mundo está vendo a tua perseverança, o mundo está vendo a sua persistência, o mundo está vendo o seu sorriso no rosto, quando ele achava que você deveria estar chorando, mas ele não sabe que as tuas lágrimas são para Deus como um alimento, as suas lágrimas são para Deus como um clamor, que para Deus você entrega as suas lágrimas, mas para o mundo é o seu sorriso que você entrega, e o mundo vê o seu sorriso e se espanta. Como pode o crente estar rindo desse jeito no meio da adversidade? E aí nós podemos dizer: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para nós encerrarmos, a dimensão do controle de Deus e do cuidado de Deus era tão grande, que nós conhecemos o texto muito dito, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas no versículo anterior, e aqui eu começo a encerrar, diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo declara para Timóteo o seguinte: o meu final está chegando. Agora deixa eu contextualizar essa afirmação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava na sua última prisão, no seu último período de prisão. Ele sabia muito bem que o imperador, um dos imperadores mais perversos da história do Império Romano, chamado Nero, ele tinha uma dupla missão: matar Paulo e matar a Pedro. E ele cumpriu essa missão: matar Paulo e matar Pedro. Só que quando o apóstolo Paulo diz: já estou sendo oferecido por libação, a expectativa de Nero era que a morte de Paulo fosse um espetáculo de horror e de humilhação para os cristãos. A expectativa de Nero era que o sacrifício de Paulo, a morte de Paulo, fosse um escândalo para o mundo e principalmente para os cristãos que serviam ao Senhor e seguiam as palavras que eram ditas por boca do apóstolo Paulo.
Só que quando o apóstolo Paulo diz, já estou sendo oferecido por aspersão, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quem vai me sacrificar não é Nero, a minha partida não vai ser um espetáculo de horror, a minha partida não vai ser um escândalo, a minha partida vai ser um sacrifício de louvor e adoração ao nome daquele que tudo vive. Irmãos, note a seriedade dessa afirmação. Ele está dizendo, eu vou partir, mas o último ato da minha vida não vai glorificar Nero. O último ato da minha vida vai glorificar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus que eu sirvo. E aqui eu começo a encerrar. Até a partida do crente é motivo de honras e glórias ao nome do Senhor dos Exércitos. Até o teu sofrimento é motivo de adoração e de exaltação ao nome daquele que tudo pode. Bendito, engrandecido seja o nome de Jesus. Está doendo, mas Deus está gerando um testemunho de vitória, um testemunho de glória, onde o mundo vai ver e vai glorificar o nome daquele que tudo pode. Bendito, engrandecido seja o nome de Jesus. Por isso que existe aquele hino muito antigo, né? Que vai dizer, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha, te servirei, porque comigo estarás. Meu Deus, olha a sua igreja, Senhor, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem, meu Deus. Esse hino é a oração de muita gente aqui nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode adorar ao nome daquele que vive, que reina para todo sempre. Você pode declarar que vai servi-lo, ainda que aflições e tribulações cheguem à sua vida. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Queria convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite, em oração, em batalha de oração, por aqueles que estão aprisionados, para que haja libertação no nome de Jesus, que as cadeias caiam por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Você entendeu o porquê que tem muita gente aqui, que às vezes você vê saindo daqui e passando por tribulação, mas sempre vem adorar ao Senhor? Você entende agora porque tem muita gente que veio aqui nessa noite, que por ele mesmo nem estaria aqui, mas recebeu uma injeção de graça, uma injeção da presença do Espírito Santo, e pôde tem gente que pelos seus próprios pés não ia conseguir caminhar até aqui, mas o Senhor conduziu até este lugar, para te dizer, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem alguém para Cristo nessa noite? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem uma jovem vindo nessa noite. Você pode adorar e bendizer ao nome do Senhor. Engrandecido, exaltado seja o nome de Jesus. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que as cadeias estão sendo quebradas nessa noite, que existe vida de Deus fluindo aonde havia um espírito morto pelos delitos e pecados. Não perca essa oportunidade, venha agora, a sua chance é hoje.
Como diz o outro hino, amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Jesus quer transformar a sua história. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite? Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Mas se tiver alguém, não deixe passar esta oportunidade. Eu sei que você sentiu algo diferente da parte de Deus nessa noite. Uma alegria que não se pode explicar. Não perca essa oportunidade. Nós estaremos passando a palavra agora para o pastor. Pode orar? Nós estaremos orando nesse momento. E ainda há tempo. Ainda há tempo. Eu quero dizer, nós vamos orar nesse momento, mas ainda há tempo. Não pense que as coisas que o mundo oferece serão suficientes para trazer conforto e consolo para a sua alma, porque existe um buraco, um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. É só Deus, mas ninguém pode preencher. Aleluia. Nós vamos orar pela Janaína, que entregou a sua vida a Cristo nessa noite. Erga as suas mãos em nome de Jesus, abençoe a vida dela, em nome de Jesus, ministre sobre a vida dela a bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra pregada nessa noite. Senhor, porque ainda que o vaso seja de barro, a tua excelência está sendo manifesta nesta noite sobre cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus, toma a Janaína em tuas mãos, fortaleça a vida da Janaína, que todo laço armado contra a vida dela seja cortado agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que todo plano que o maligno planejou contra ela seja desfeito agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E a partir de agora, Senhor, manifesta-se de maneira sobrenatural a vida dela, enche o coração dela com teu Santo Espírito, firma os seus pés sobre a rocha e conduza ela até a eternidade, meu Senhor. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.